Fala, gente, eu sou o Irã e nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre como surgem os paradoxos na física e trazer dois exemplos aqui para mostrar o porquê que muitos paradoxos não tem nada de paradoxal. Então fica comigo aqui nesse vídeo para você saber mais a respeito. Deixa eu explicar melhor o porquê, muitos paradoxos não tem nada de paradoxal. Para isso, vamos primeiro para a definição de paradoxo. O que é um paradoxo? Na física, um paradoxo é uma contradição aparente na descrição física dos fenômenos da natureza, e em muitos casos ela pode indicar uma falha na teoria ou não. Então, simplificando, um paradoxo nada mais é do que uma afirmação que vai contra os nossos sentidos por conter dois conceitos excludentes. Os dois paradoxos que eu quero falar hoje são os paradoxos do gêmeo e o paradoxo do capacitor. Eu vou começar falando do paradoxo dos gêmeos, e em seguida falarei do paradoxo do capacitor. Lembrando que o meu intuito nesse vídeo não é entrar em detalhes e abrir as contas a respeito dos paradoxos, mas deixa aqui nos comentários se você tem interesse nesse tipo de vídeo, que eu posso trazer a explicação de cada um depois separadamente. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, considerem se inscrever e iria me ajudar bastante. E bom, vamos lá, falando do paradoxo dos gêmeos primeiramente. O paradoxo dos gêmeos ele ilustra o que acontece quando dois observadores diferentes têm um movimento relativo entre si. Antes de falar dele, eu gostaria de recordar apenas os dois postulados da relatividade, que é o primeiro, a constância da velocidade da luz no vácuo, e o segundo é que as leis físicas devem ser as mesmas para todos os observadores inerciais. O que é um observador inercial? É aquele que não possui aceleração. Então tá, dados esses postulados, vamos imaginar que a gente tem dois gêmeos, César e José, em que José vai ser mandado em uma viagem espacial e o seu irmão César vai ficar aqui na Terra, e a gente está interessado em saber o que acontece com cada um dos gêmeos, o seu processo de envelhecimento. E bom, o irmão José, que vai viajar, ele vai viajar em uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, de modo que os efeitos relativísticos passam a ser relevantes e devem ser considerados. A gente deve usar a relatividade especial para poder entender esse problema. Então tá, suponha que leve um determinado tempo para o José fazer a viagem de ida e volta, e aí o que acontece? Quando o José volta à Terra, ele percebe que seu irmão ele envelheceu mais do que ele, e César percebe que José envelheceu menos. Tá, beleza, mas eles terem envelhecido de maneira diferente não é um problema de acordo com a relatividade, porque na relatividade, um dos efeitos da velocidade da luz ser constante é que o tempo ele passa de maneira mais devagar ou mais rápido para diferentes observadores. Então, a gente poderia analisar esse problema tanto do ponto de vista do César, que fica aqui na Terra, tanto do ponto de vista do José, que parte na viagem. Então, se o fato deles terem envelhecido de maneira diferente não é um problema, de acordo com a relatividade, onde estaria o aparente paradoxo? O paradoxo está no fato de que, bom, se a gente analisar a situação do referencial do César, ele deveria encontrar um determinado valor de tempo para que o seu irmão se voltasse. E mesma coisa para o José que foi na viagem, ele deveria encontrar o mesmo tempo, Bom, mas não é bem assim que acontece, Porque, bom, apesar de que o irmão que foi na viagem ficar a maior parte do tempo em velocidade constante, há 3 pontos do movimento em que a gente não pode fazer uma análise simples usando a relatividade especial, porque o movimento ele deixa de ser inercial, tanto no início quanto ao voltar para a Terra e ao pousar na Terra, o irmão que viajou, ele experimenta aceleração. E experimentando aceleração, ele deixa de ser um referencial inercial, o que torna o referencial do irmão que viajou ruim da gente analisar. Então a gente deve usar o referencial do irmão que ficou aqui na Terra, que é um referencial inercial, certo? Ele ficou parado aqui na Terra, mas só se moveu no tempo para poder fazer a análise. E usando este referencial, não há nenhum problema. A gente consegue obter todos os observáveis, todas as grandezas físicas de interesse, como tempo de viagem, distância, sem errar. E, por exemplo, vejam aqui ao lado um diagrama para esses dois irmãos. No eixo vertical, a gente tem o irmão que ficou na Terra, e nesses outros dois segmentos a gente tem o trajeto do irmão que partiu na viagem. A gente pode ver essas 3 quinas do movimento que mostram que o referencial
do irmão que viajou não é inercial. E bom, era basicamente isso que eu tinha para falar sobre o paradoxo dos gêmeos. Agora, passando para o paradoxo do capacitor, o que acontece? Vamos considerar um capacitor de placas paralelas, conforme mostrado aqui, em que a gente tem dois referenciais, o referencial S e o referencial S'. O referencial S' se move com velocidade v em relação ao capacitor. E essa velocidade v é uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. E bom, no que os observadores vão estar interessados em medir? Esses observadores vão estar interessados em medir a energia total do sistema. Sendo então o capacitor com campo elétrico uniforme no seu interior e constante, do eletromagnetismo a gente tem que a energia total atribuída pelo observador em repouso com relação a esse capacitor é dada por isso daqui. Já o observador que se move com velocidade v em relação ao capacitor, da relatividade especial, o que a gente deveria ter? A gente deveria ter que a energia total deveria ser dada por essa expressão, certo? Só que não é isso que acontece. Quando a gente vai fazer os cálculos, a gente vê o seguinte: considerando o volume do capacitor, o mesmo com área A e lado L, a gente tem que o observador que viaja com velocidade v, ele vai perceber que este lado do capacitor ele vai se contrair, dado o efeito da contração de Lorentz que aparece na relatividade especial. Então, fazendo as contas, esse observador concluiria que a energia não é dada por isto, mas sim por isso daqui. E aí, beleza, a gente tem uma inconsistência, novamente, né? E onde é que surge essa inconsistência? Onde é que está o paradoxo? O paradoxo ele pode ser entendido quando a gente usa a formulação covariante do eletromagnetismo, em que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas por hora basta saberem que, ao fazer a análise anterior, a gente está desconsiderando uma coisa. A gente está desconsiderando que o campo eletromagnético ele vai exercer uma pressão negativa no capacitor e deveria ter algo contrabalanceando essa pressão. E o que faz o papel de contrabalancear essa pressão? O que faz o papel é a haste. Então, dentro do formalismo covariante, a gente também teria que considerar as hastes do problema. Ou seja, neste caso, o paradoxo aparece porque a gente faz uma análise que não engloba a haste que está contrabalanceando a pressão que o campo eletromagnético faz para o sistema não colapsar. Então, é basicamente este o paradoxo aqui, em que, reforço mais uma vez, eu não quis entrar em muitos detalhes sobre a resolução desses paradoxos, porque, principalmente no caso do capacitor, ela é um pouco mais extensa e de forma que, se vocês tiverem interesse, eu posso trazer um vídeo mais técnico a respeito deste problema e explicá-lo para vocês. Assim como no caso do paradoxo dos gêmeos. E era basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui, vai me ajudar bastante. E concluindo, né, por que os paradoxos então são criados ou propostos, né? Os paradoxos são criados ou propostos porque em muitos casos eles acabam escondendo um aspecto da natureza que a gente não estava considerando e deixando passar despercebido. Ou seja, estudá-los é uma forma bem interessante da gente poder compreender melhor uma teoria e entendê-la mais a fundo. Eu fico por aqui hoje, obrigado pela atenção e vejo você no próximo vídeo.